Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje nós vamos falar sobre integração em funções pares ou ímpares em intervalos simétricos. E antes de começar a falar dessa integração propriamente dita, como assim, né? Função par e função ímpar? De onde que vem esse nome? A gente sabe de números inteiros, né, que são ímpares ou pares, mas talvez para quem nunca ouviu seja um pouco estranho falar de função par ou ímpar, tá? A motivação para isso vem do seguinte, ó. Vamos olhar para essa função f de x igual a x ao quadrado, definida toda a reta, né? Toda a reta a princípio, tá? Então o gráfico dessa função, ela se comporta mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ele, né, se comporta mais ou menos assim, ó. Se aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, nós já estamos cansados de saber que o gráfico dessa função é uma parábola, certo? Isso é uma parábola, tá? Agora, nós também sabemos que a função quadrática ela tem uma propriedade interessante que, por exemplo, se eu pego um número e elevo ao quadrado, dá no mesmo eu pegar esse número e o negativo dele. Por exemplo, o menos 1. O menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado, certo? O menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Na verdade, pouco importa qual o número que eu coloco aqui. Se a gente pegar um x qualquer, menos x elevado ao quadrado, isso é menos 1 vezes x, né? Que é menos 1 ao quadrado vezes o x ao quadrado, certo? Usando a propriedade de potência. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Então, isso daqui vai ficar 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado, tá? E essa propriedade aqui, ó, ela se expressa geometricamente por uma simetria com relação ao eixo y. Observe, por exemplo, que a gente está dizendo, o que nós estamos dizendo com essa igualdade, ó, é que para essa função f, o f de menos x é igual ao f de x para todo x real. Então a gente está dizendo que não importa qual o número que você pegue aqui, ó, se você pegar um valor a aqui qualquer, b, sei lá, se eu pegar o negativo dele aqui, a altura que eu tiver aqui vai ser a mesma altura que eu tiver aqui. Tá? Então, se eu pego esse número aqui, essa altura, mede aqui direitinho, vai ser igual a essa altura. Tá? Aqui tem a mesma altura, aqui tem a mesma altura. Então, observe que quando a gente vai unindo todas essas possibilidades, o que você vai criando é, se você souber como que a curva se comporta desse lado, aqui vai se comportar exatamente da mesma forma para essa função. Tá? Então, a função x ao quadrado tem essa boa propriedade, que ela, independente do sinal aqui que aparece, eu aplicar f num valor menos alguma coisa, é a mesma coisa que aplicar o f da própria coisa. Não faz diferença. Tá bom? Em contrapartida, se a gente olha para essa função aqui, ó, g de x igual a x ao cubo, a gente parece, bom, olhando graficamente, nós temos a representação gráfica disso, nós já sabemos, é uma curva desse tipo aqui, ó. Certo? Se aqui for o eixo x e aqui for o eixo y, tá? E o que vai acontecer então? Nesse caso específico, diferente daqui, o sinal importa, só que a gente sabe como que ele importa. Por exemplo, o menos 1 ao cubo é exatamente menos 1, certo? Ou o menos 2 ao cubo vai ser exatamente o menos 2, tá? Em geral, se eu pegar um menos x e elevar ao cubo, isso vai ficar o menos 1 elevado ao cubo, certo? Que é menos 1 ao cubo, x ao cubo, certo? Porque menos x é menos 1 vezes x. Isso aqui é menos 1 vezes o x ao cubo, e isso fica menos x ao cubo. Tá? Cuidado que o menos aqui agora está fora, eu não estou elevando menos ao cubo aqui, tá? Então tome cuidado, o menos não está indo ao cubo ali. Tá? Mas, bom, se fosse ia dar no mesmo também, a gente acabou de ver isso, né? Então, esse resultado, digamos, essa igualdade aqui, ó, ela está dizendo que essa função g, que é a função cúbica no menos x, ao contrário dessa, ela é exatamente menos o g de x, tá? Ou seja, a gente tem uma simetria aqui também, só que a simetria não é mais em relação ao eixo y, é em relação a esse ponto. Observe que esse ponto passa a ser um espelho para o lado de cá do gráfico e do lado de cá, do lado direito e do lado esquerdo do gráfico. Ó. Se você pegar, por exemplo, um valor aqui, ó, b tem essa altura,
O menos b que está aqui, ó, ele tem, o desenho não está muito bom, né? O desenho não está nada bom, porque aqui eu fiz com uma curvatura bem diferente. Mas se essa é a altura se isso aqui é b ao cubo, o menos b ao cubo tem o mesmo tamanho, digamos assim, só que troca o sinal, né? Ele vai passar nessa altura aqui, tá? Então eu deveria ter feito a curva um pouquinho mais assim. Se você colocar num software aí online, você vai ver que vai ficar bem bonitinho, né? Então a simetria aqui agora é com relação a esse ponto, ó. Esse ponto aqui, roxo, e esse ponto aqui, ó, também roxo. Tá? Esse ponto do gráfico é o relacionado ao menos b e esse aqui é o relacionado ao b. Diferente desse caso, que a simetria, que o espelho aqui é o eixo y, o espelho aqui agora é a origem. É a origem, tá? Se vocês observarem bem, para essas funções que são potências, que tem essa propriedade aqui, ó, vamos destacar elas aqui, ó, essa propriedade e essa daqui, ó, observe que, por exemplo, se aqui fosse o número 4, eu não estou dizendo que a função x ao quadrado é a mesma coisa que x a 4, não é isso. Mas sob esse ponto de vista, satisfaz exatamente a mesma coisa, tá? Observe, por exemplo, que se no lugar do f de x igual a x ao quadrado, a gente olhasse para o h de x igual a x à quarta, a gente teria um comportamento parecido. Por quê? O h de menos x, quando eu elevo menos x à quarta, esse menos vai embora. Por quê? Porque menos 1 elevado a 4 é 1. Então vai ficar só x à quarta mesmo, certo? Que é justamente o h de x. Então, para essa potência 2 e para essa potência 4, sob esse ponto de vista, dá no mesmo. Então, o h de menos x é o h de x. Então, no gráfico do x ao cubo, do x à quarta, vai ser uma coisa mais achatada assim, né? Mas continua uma simetria. O que acontece desse lado, acontece desse lado aqui, se aqui for o gráfico de h. Tá? E nesse caso aqui, por exemplo, se você pegasse, sei lá, uma função, só para não usar o mesmo nome, sei lá, L de x igual a x à quinta. Como menos 1 elevado a 5 também é menos 1, o que vai acontecer é que, só um rascunho aqui rapidinho, ó, o L do menos x, como é menos x elevado a quinta, isso aqui é exatamente menos 1 elevado a 5, que é menos 1, e o x à quinta, então fica menos x à quinta, que é justamente o menos L de x. Tá? Então, sob esse ponto de vista, o que ela faz com o sinal, ela se comporta parecida com a função x ao cubo. E vocês vão observar que, na verdade, o que está determinando o que é o h de menos x em relação ao h de x, se é o próprio h de x ou menos h de x, se troca ou não o sinal, é justamente essa potência aqui. Ó. Observe que, quando essa potência é ímpar, o menos 1 elevado a qualquer número ímpar sempre é menos 1. Porque o menos 1 elevado a qualquer número par é 1, né? O número par é 2 vezes alguma coisa. Então, o menos 1 elevado ao número par vai ficar menos 1. O que eu estou explicando é isso daqui. Ó. O menos 1 elevado ao número par, qualquer número par é dessa forma aqui, ó, 2k. Tá? Aí, pela propriedade de potência, isso aqui é menos 1 elevado ao quadrado elevado a k. Só que o menos 1 ao quadrado é 1. E 1 elevado a k é 1. Tá? Então, o menos 1 elevado a qualquer número par é 1. Tá? O sinal vai embora. Agora, quando é ímpar, que é da forma 2k mais 1, pela propriedade de potência, isso é elevado a 2k vezes o menos 1. Né? Isso aqui a gente acabou de ver que é sempre 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, toda vez que eu elevo o menos 1 ao número ímpar, o resultado é um número ímpar. E nós vimos que quando essa potência é par, a gente tem essa propriedade para essa potência. E quando essa potência aqui é ímpar, a gente tem essa relação do g de menos x ser igual ao menos o g de x. Ele troca o sinal. Tá? Então, motivado por esses nomes e motivado por essas funções potências que têm essas simetrias, a função par com relação ao eixo y e a função ímpar com relação à origem, a gente define, no geral, o que é uma função par e o que é uma função ímpar. Nós vamos dizer que uma função par é uma função que satisfaz isso. E uma função ímpar é uma função que satisfaz isso. Tá? Então, a motivação para se trabalhar com funções pares e ímpares, e até mesmo essa nomenclatura, terminologia, vem com certeza dessas funções potências. Então, motivado por isso, a gente define, então, o que são funções pares ou ímpares. Tá? Então, vou pegar aqui uma função f.
seja f. Eu vou definir ela no intervalo simétrico, tá? Assim. Só para a gente poder falar que se o x pertence ao intervalo, o menos ele também tá. Bom, no intervalo simétrico dessa forma tem essa propriedade. Né? Se aqui for a origem, aqui é o menos a e aqui é o a. Qualquer x que está aqui, o menos x está aqui. Com certeza. E vice-versa, né? Opa, vou. E vice-versa, né? Então, só mesmo para a gente poder comparar o f de menos x e o f de x, como que eles se comportam, tá? Aqui também pode ser toda a reta real. Então, isso aqui também pode ser ou o r todo. Porque com certeza ele também satisfaz essa propriedade. Se o x está em r, o menos x dele, o menos x também está no conjunto dos reais, tá? Então, uma função, se eu tiver uma função f dessa forma, essa função f, então, primeiro, f é par, nós dizemos que f é uma função par se o f de menos x coincidir com f de x, certo? Isso para todo x no domínio dela, podendo ser esse intervalo aqui ou toda a reta, né? Toda a reta real. Tá bom? Então, por exemplo, o gráfico de uma função f, ele tem sempre uma simetria com relação ao eixo y, né? Como é que eu não sei qual é a função f, eu realmente não sei se... eu não sei se... A gente não sabe se f é quadrática, né? A gente não é só x ao quadrado, x à quarta que é par. Nós vamos dar exemplo de outros. Mas o que a gente sabe é que uma função par, por essa igualdade aqui, ela tem uma simetria com relação ao eixo y, tá? Então, se aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, sei lá, se aqui desse lado a f se comporta desse jeito aqui, ó, aqui do outro lado ela vai manter uma simetria, desse jeito assim, ó. Certo? Não está muito bonitinho não, mas a ideia é que o comportamento aqui é simétrico aqui, tá? Não está igualzinho não, mas a ideia é que seja. Aí é a minha limitação mesmo para fazer o desenho, tá bom? E uma função é ímpar, e a f é ímpar, se isso aqui aconteceu, se eu aplicar f de menos x, isso resultar em menos f de x, trocar o sinal, tá bom? Para todo x no domínio onde ela está definida. Num domínio simétrico, né? O domínio dela, para a gente falar de ímpar ou par, tem que ser um domínio simétrico para que faça sentido eu falar de f de x e de f de menos x sempre. Tá? Então, nesse caso, nós já vimos que, em geral, o gráfico dela, eu não sei como é, mas um gráfico fictício sempre vai manter uma certa simetria com relação à origem. Então, se ela vier assim, dessa forma, então a origem aqui que é um espelho, né? Então, para manter o espelho aqui, ó, tem que se manter assim, né? E por aí vai embora. Por aí vai, né? Esse aqui, por exemplo, crescer assim, aqui vai fazer assim, né? E aqui vai fazer assim, né? Aqui. E aqui vai fazer assim. Certo? Mas aí vocês podem estar me perguntando, mas por que a gente estava falando de integral até agora e de repente esse retardado começou a falar de função par e de função ímpar? A ideia é que integrar essas funções em alguns casos é bem fácil. Porque olha só, antes de enunciar uma coisa mais geral, vamos supor que a gente está interessado, vamos supor, por exemplo, que f seja par. F é uma função par, definida no intervalo simétrico. Dessa forma aqui. Tá? Contínua, que seja integrável, né, para a gente poder integrar bonitinho. Aí suponho que nessa função par eu queira calcular essa integral aqui. Só para o desenho ficar legal, eu vou supor que o gráfico dela está todo acima do eixo x. Tá? Só para o desenho ficar legal, para a gente ter um apelo geométrico aqui mais forte. Tá bom? Eu não sei como é que é o gráfico dessa função, certo? Mas olha só, se aqui tiver o f do a e aqui tiver o f do menos a, né, eles têm que ser o mesmo valor, porque a função é par, a gente sabe que o gráfico aqui no meio, se ela for contínua, por exemplo, o gráfico aqui no meio tem que ter uma simetria com o eixo y, certo? Aqui está o eixo y e aqui está o eixo x. Então, a gente pode desenhar do jeito que a gente quiser aqui, só uma função fictícia, mas se eu desenhar assim, desse lado, eu tenho que manter aqui a mesma coisa, certo? Estou tentando, né? Estou tentando. Não estou conseguindo, mas estou tentando. Finge que está igual aqui, né? Igual no sentido de simetria, tá bom? E aí supõe que a gente esteja interessado em calcular essa integral aqui.
de f de x dx. Geometricamente, a integral de menos a até a, como eu coloquei tudo aqui acima do eixo x, ela resulta na área, né? Ela resulta nessa área aqui, ó. Ela resulta nessa área. Agora observe o seguinte, como essa função ela tem uma simetria com o eixo y, o que acontece é o seguinte, observe que pelo menos geometricamente falando, a experiência que está nos informando que essa simetria do comportamento desse lado com esse obriga essa área aqui, ó, essa área rosa, vamos dizer assim, ser igual a essa rasa, o valor, né? Essa área verde. Certo? Agora, então, essa área aqui, essa área, se eu chamar aqui de A1, tem que ser igual a essa área A2, né? O A1 tem que ser igual ao A2. Certo? Agora, o que é A2? O A2 é justamente a integral de 0 até A. Certo? E aí nós estamos dizendo, pelo menos geometricamente falando, nós estamos dizendo que essa área total, que é essa área mais essa, na verdade é 2 vezes essa área, ou 2 vezes essa, tanto faz. Tá bom? Então, geometricamente falando, a simetria dessa função, o fato dela ser par e simétrica dessa forma, me diz que essa integral aqui, ó, é 2 vezes essa integral de 0 até A de f de x dx. Tá? Então você pode, por um instante, ignorar esse limite de integração menos A, colocando esse 2 aqui do outro lado. A igualdade vai ser mantida. Geometricamente isso é bem razoável. Tá? E aí, por outro lado, quando a f é ímpar, olha só o que vai acontecer. Quando a f é ímpar, o que vai acontecer é o seguinte. Se a gente tiver uma função ímpar, aqui está o A e aqui está o menos A, vou colocar, bom, aqui vai ser impossível que ela esteja sempre num lado só dos eixos, né? Já que ela, a não ser que ela fosse constante, supondo que ela seja contínua, né? Então, se aqui tiver, por exemplo, o f de A, aqui que vai estar o f do menos A. Tá? E aí, se essa função faz isso daqui assim, ó, aqui ela vai ter que fazer a mesma coisa, só que assim. Tá? E aí, olha só. Isso não está bem simétrico não, né? Com o eixo. Pera aí, vamos fazer bonitinho aqui. Aqui. Aí aqui. Deixa eu só colocar o ponto final aqui para ficar desenho a miséria, né? Eu sou terrível. Isso, agora sim. E aí chega aqui assim. Pronto, agora sim. E aí, olha só, geometricamente falando, como eu tenho uma simetria aqui com relação à origem, né? Essas duas áreas aqui, pensando geometricamente, essa área aqui, ó, é igual a essa daqui, ó. Só que lembra que quando o gráfico da função está abaixo do eixo x, a gente interpreta essa integral que vai dar negativa, na verdade, o módulo dela, né, o valor absoluto dessa integral daqui até aqui, o valor absoluto disso que é essa área. Tá? Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, se eu quiser calcular a integral de menos a até a de f de x, nesse caso, como a integral ela pode quebrar em duas, ela vai ser a soma dessas áreas. Só que essa área aqui, ó, geometricamente, a interpretação quando o gráfico está abaixo do eixo x, a integral disso resulta num número negativo, porque as imagens são negativas, né? Quando você olhar para aquele limite, a integral vai ser negativa. Então, esses dois valores, ó, se aqui for, por exemplo, se aqui for um valor A, essa área for um valor A, aqui é um número que tem o mesmo valor absoluto, A, só que com o sinal trocado, menos A. De modo que quando eu somar esse com esse, isso dá zero. Tá bom? Então, a gente consegue ver geometricamente que quando eu tenho uma função ímpar, a integral de uma função ímpar num intervalo simétrico, num intervalo centrado no zero simétrico, é sempre zero, independente de qual seja essa função, claro, se ela for integrável, né, e uma função ímpar. Em particular, se ela for contínua, que são a maioria das funções que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então é isso que a gente consegue, pelo menos geometricamente é isso que a geometria está nos informando. E a gente consegue usar as propriedades integrais para demonstrar isso, quer ver? Por exemplo, se eu chamar essa propriedade aqui de 1 e chamar essa propriedade aqui de 2,
como é que a gente provaria esse resultado? Ó, por exemplo, por que a integral de menos a até a de f de x é duas vezes a integral de 0 até a? Nós já vimos na segunda aula de integrais, se eu não me engano, que se eu tiver um valor aqui no meio, entre os limites de integração, a gente pode quebrar essa integral em duas, assim, ó, integral de menos a até 0, de f de x dx, e depois eu integro isso assim, ó, de 0 até a, de f de x dx, certo? E aqui a gente pode usar a regra da substituição para resolver essa integral. Eu quero mostrar que a integral disso é igual a isso, né? Porque se eu mostrar que essa integral é igual a essa, vai ficar duas vezes isso aqui que eu quero encontrar, tá? Então, como é que a gente faz isso? Ó? Se eu chamar aqui u de menos x, usando a substituição, o du vai ser, o du dx é menos 1, certo? E aí eu posso usar a regra da substituição para integrais definidas. Olha só o que vai acontecer. Ó. Isso aqui vai ser integral de como? Então, o que vai acontecer? Aqui, o u de 0, segundo aquilo ali, o u de 0 fica o 0 aqui, certo? Quando x é 0, quando x é 0, a imagem do 0 é 0, como se fosse aquela função g da regra da substituição. Quando o x é menos a, o u é o a. E aqui, ó, se u é menos x, o x é menos u. Então, nessa troca de variáveis, eu fico com menos u, certo? E aqui, se o du dx é menos 1, então isso aqui vai entrar como menos 1 du aqui. Tá bom? E aqui é a mesma integral. Integral de 0 até a f de x dx, certo? Aí aqui tem um menos 1 aqui, que eu vou jogar aqui fora, menos a integral de a até 0. O f de menos u, a função é par. Então f de menos uma coisa é a própria coisa. F de u, du, mais a integral de 0 até a f de x dx. Agora já pouco importa qual letra que eu estou usando, tá? Porque o que eu estou fazendo é integrar a função f de a até 0. Só que, como esse sinal está aqui fora, lembra que se eu trocar os limites de integração, vai aparecer um menos aqui. Com esse menos está aqui fora, esse sinal vai sumir. Então vai ficar a integral de 0 até a de f. Agora eu posso colocar x mesmo, eu estou integrando só a função de 0 até a mesmo, a integral definida, mais a integral de 0 até a de f de x dx, que por sua vez vai ser igual a isso aqui. Isso é igual a isso. Tá bom? Então, demonstramos esse item 1. Agora o item 2 é bem parecido. A gente vai aproveitar quase a mesma coisa que a gente fez aqui. Olha só como é que fica o item 2. A gente vai ter a mesma substituição. Vamos ver onde é que vai mudar alguma coisa aqui. Ó. Até aqui é a mesma coisa. Aí aqui que vai mudar um pouquinho, porque agora o f de menos u é menos o f de u. Certo? Então aqui, ó, até aqui é a mesma coisa. Tá? Eu chamo u de menos x. Aqui continua a mesma coisa. Quebra aqui no meio do intervalo, sem problema. Aí agora que aqui vai dar uma pequena diferença, porque isso daqui, ó, é integral de a até 0. O f de menos 1, ó, o f de menos u é menos f de u, certo? É menos f de u. E aí multiplicado por esse menos 1 aqui, ó, esse sinal vai embora com esse e fica só f de u. Tá? Então isso aqui é a integral de f de u du, somado com a integral de 0 até a do f de x dx. Agora, essa letra agora aqui não faz a menor diferença. E agora, se eu troco os limites de integração, eu vou ficar com menos a integral de 0 até a de f de x dx, integral de f de a até 0, menos aqui fora, mais a integral, o mesmo número, a integral de f de x dx, menos isso mais isso, é a mesma coisa, então isso aqui é justamente 0. Tá bom? Então, essa coisa que a geometria gritava pra gente que era verdadeiro, é verdadeiro de fato. Um exemplo clássico de função par é a função cosseno. f de x, por exemplo, f de x igual a cosseno de x é uma função par. É par. Pois, olha só o que acontece. O cosseno de menos x, você pode pensar geometricamente. Pega aqui o círculo trigonométrico. Aqui está o ângulo x. E aqui está o ângulo menos x. Tá? O cosseno é esse valor.
e pela simetria aqui do círculo, eles têm o mesmo valor, tá? Cosseno de x, que é isso, é o cosseno de menos x, que é isso aqui também. Geometricamente é assim que você explica do porquê de cosseno de menos x ser igual a cosseno de x. Analiticamente você pode usar o cosseno da diferença, que é o cosseno dos dois primeiros, mais, inverte mesmo, seno de zero, seno de x. Aí aqui o cosseno de zero é 1, então 1 vezes cosseno de x é o próprio cosseno de x. Seno de zero é zero, então isso aqui foi tudo pro vinagre. Tá? Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Aí qualquer coisa que envolva, qualquer coisa não, né? A integração do cosseno, dependendo de como você vai fazer, ela de fato fica simplificada por conta disso, né? Lembra que o gráfico da função cosseno, ela começa aqui em cima, né? No 1, vai até aqui embaixo no menos 1 e fica oscilando assim. De fato, ela tem uma simetria com relação ao eixo y, né? Tudo que acontece para cá, acontece para cá também da mesma forma, tá bom? E aí, por exemplo, se você quer calcular a integral de menos π até π, ó, por exemplo, então, a integral de menos π até π do cosseno de x, dx, como ela é par, isso aqui é 2 vezes a integral de 0 até π do cosseno de x, a função é a mesma. E aí o seno é uma primitiva, então pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é 2 seno de x, e aí você vai calcular isso no π e no zero. Isso. E aí o seno de... tá, não está errado não. Não está errado não, porque, bom, é zero, né? Isso aqui é zero. Mas não era esse exemplo que eu queria fazer. Seno de π é zero, seno de zero é zero. Então isso aqui é 2 vezes 0 menos 0, que é zero. Mas o que eu queria calcular mesmo, eu queria essa área aqui, ó. E essa área aqui é entre o menos π sobre 2 e o π sobre 2, né? A gente viu que de fato, né? A gente calculou essas áreas aqui, ó. Daqui até, vamos continuar o desenho aqui, até aqui, ó. Então, de fato, a soma dá zero porque essas áreas aqui, ó, elas se compensam, né? Então essa área é a mesma que essa, quando eu somo os dois, como um está abaixo do eixo x, zero, e aqui zero de novo. Tá? Beleza, não tem problema, não está errado. Continua sendo verdade. Mas eu queria essa daqui, ó, menos π sobre 2. A integral de menos π sobre 2, de π sobre 2 do cosseno de x, vai ser essa área aqui, né? Agora é a área verde. Essa daqui é a área rosa. Essa aqui foi a área rosa, que a gente calculou e dá zero. Agora a gente quer a área verde. A área verde, aqui vai dar 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2, cosseno de x dx. Ou seja, 2 vezes essa área aqui, ó. O verde redondinho aqui. Tá? E aí, bom, em termos de primitivo é a mesma coisa. 2 vezes seno de x, aí você vai avaliar isso no π sobre 2 e no zero. No zero é zero, porque o seno de zero é zero. Seno de π sobre 2 é 1, né? Então essa área aqui é 2 vezes seno de π sobre 2, que é 1, então é 2. 2 vezes 1, 2. Tá? Então essa área aqui mede exatamente 2 unidades de medida. Tá bom? A função seno é uma função ímpar, tá? Uma função ímpar importante. Seno de x é ímpar. Você pode pensar isso geometricamente, porque se você olhar para o círculo aqui, ó, se você olhar para o ângulo x, o ângulo menos x está aqui, o seno de x é isso, esse número, só que o seno de menos x não é isso daqui mais, é isso daqui. Ó. Então digamos que ele tem o mesmo tamanho, vamos dizer assim, mas o sinal é negativo porque está aqui, por convenção, está abaixo do eixo y, né? Então esse valor aqui é negativo. Tá? Então, essa é uma explicação geométrica do porquê o seno de menos x é igual a menos o seno de x. E uma explicação analítica, isso aqui é suficiente fazer isso? Ó, se você não estiver satisfeito com isso, você vem para cá. Isso aqui é o seno de 0 menos x, e aí você aplica o seno da diferença. Isso é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Aí como é menos aqui, é menos o contrário. Seno de x, cosseno de 0. Aí, isso menos isso, né? Continuar aqui embaixo. Seno de 0 aqui foi embora, né? Dane-se com esse daqui.
Aí aqui eu tenho menos, seno de x vezes 1 é menos o seno de x, tá? Então essa é uma explicação mais precisa do porquê que a função seno é ímpar, e aí por isso, por exemplo, a integral de menos a até a da função seno, seja lá qual for esse a aí, escolhe de positivo, sei lá, é zero, tá? Pode escolher o a que você quiser, π sobre 2, π, caramba, 4 que você escolher, essa integral vai ser zero, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos supor que você queira calcular essa integral aqui, de menos 1 até 1, a tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Olha que desgraça. Olha essa função que apareceu aqui, ó. Aí você ia tentar fazer substituição, chamar u de alguma coisa aí, o caramba 4, né? E talvez não chegaria a lugar nenhum. Só que quando você perceber que aqui você tem um intervalo simétrico, um sinal de alerta tem que ligar em você. Você tem que fazer assim, ó, deixa eu tentar ver se essa função é ímpar. Se for par, ainda tem um problema, porque a função par não resolve de vez a integral, né? É 2 vezes a integral de 0 até 1. Então, ainda teremos um problema para achar uma primitiva para isso, para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Mas quando a função é ímpar, aí é massa, porque essa integral seria zero. Então, toda vez que você perceber que você tem um intervalo simétrico, peça, sei lá, se você acredita em alguma divindade, peça para a função que está ali dentro, peça para que essa função seja ímpar. Porque se for, seu problema está resolvido. Tá? Então, você pode tentar analisar se essa função que está aqui dentro é ímpar. Então, dá um nome para isso para ficar mais fácil de organizar. Ó. Chama f de x de tangente de x, 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Tá? E uma coisa que a gente observa rapidamente, antes de estudar se f é ímpar ou par, vamos ver se a tangente é ímpar. Bom, a tangente de x, ó, a tangente de x, ou seja, a tangente de menos x, né, vamos colocar assim, a tangente de menos x, isso é seno de menos x sobre o cosseno de menos x. E o exemplo que eu dei anteriormente não foi à toa, porque a gente já sabe que a função seno é ímpar, então aqui em cima é menos o seno de x, e a gente sabe que a função cosseno é par, então o cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de x. Só que isso aqui é justamente menos a tangente de x, certo? É menos a tangente de x, que está bem definido nesse intervalo, né, de menos π sobre 2 a π sobre 2, não tem nenhum problema com a tangente, ela está definida. π sobre 2 é maior que 1, né? Então você tem espaço aí para trabalhar, de menos 1 até 1. Então a tangente é ímpar. Só que aqui embaixo tem uma função que é par, porque você tem potências aqui pares, não é à toa o nome. Então é até um exercício que vocês podem fazer, que toda vez que você faz a divisão de uma função par de uma função ímpar com uma função par, o resultado é ímpar. Como se você dividisse dois números, um par e outro ímpar. Nada a ver com o que eu falei. É droga. Esquece isso que eu falei. Então, como a tangente é ímpar e essa daqui é par, a gente consegue observar rapidamente que essa f vai ser ímpar. Porque f de menos x é tangente de menos x sobre... Onde tem x, você joga menos x. 1 mais menos x ao quadrado mais menos x à quarta. Ali em cima eu sei que vai ficar menos tangente de x, porque a gente acabou de ver que a tangente é ímpar. 1 mais menos x ao quadrado é x ao quadrado. E menos x à quarta é x à quarta. O que sobrou então, isso aqui é justamente menos f de x. Então essa função aqui, ó, graças ao bom Deus, no caso é a divindade que eu acredito, f é ímpar. Tá? Então, sendo f ímpar, nós já vimos que a integral, como o intervalo é simétrico, isso é importante, tá? O intervalo tem que ser simétrico. Então, não é uma integral de a até b qualquer não. Tem que ser integral de menos alguma coisa até essa mesma coisa. Então, essa integral de menos 1 até 1, da tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta dx é igual a zero, sem precisar saber uma primitiva para essa função para depois aplicar o teorema fundamental do cálculo. Tá bom, pessoal? Então, sempre estejam em mente uma coisa. Está olhando para uma integral definida que os limites de integração são simétricos, então, principalmente, tente ver se essa função é ímpar. Se a função for par, você ainda vai ter o trabalho de encontrar uma primitiva. Tá? Então, são pares, são legais, mas nesse contexto, trabalhar com as funções ímpares é mais fácil porque você já vai saber que a integral é zero. Beleza? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.
Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you